Vamos lá, acho que foi. Vamos lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal oficial do YouTube da Dom FP, a plataforma para planejadores financeiros de controle e gestão de clientes e finanças pessoais. Eu me chamo Félix, eu vou guiar vocês aqui nessa apresentação. Faço parte do time de desenvolvimento e do sucesso do planejador. E através desse vídeo a gente vai fazer uma série de vídeos, na verdade. Esse primeiro vídeo é uma apresentação para você que é planejador, está procurando uma plataforma para profissionalizar os seus atendimentos, para você ter uma gestão melhor da sua carteira de clientes. Seja você um planejador que está em formação, em transição de carreira, está em crescimento ou já é profissional. Então a Domo nasceu justamente para ser o elo entre o planejador e os seus clientes, tá? Nós preparamos aqui uma apresentação para você, para que fique mais visual e você entenda o porquê que a Domo nasceu. Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho do nome, né? Domo Plataforma ou Plataforma Domo Finanças Pessoais. A palavra domo, ela significa escudo, né? A nossa inspiração ali foi o domo de ferro, aquele escudo utilizado no território israelense, que antes do míssil chegar na terra, ele já protege, né? E se você olhar aqui na nossa logo, está bem em cima do D, porque ele protege o seu dinheiro, no caso dos clientes, dos planejadores, e ele protege o seu desenvolvimento, né? No caso do planejador. Então, nada mais é do que um escudo de proteção para que a carreira do planejador cresça de maneira segura e saudável e as finanças de seus clientes também possa ter essa proteção através de uma boa plataforma de gestão e planejamento financeiro, tá? Então, se você quiser pegar papel e caneta em mãos para fazer anotações, fique à vontade, ou se quiser printar a tela, também fique à vontade. Vamos lá, deixa eu passar aqui. De vez em quando eu vou olhar para o lado, que eu estou com o monitor de retorno aqui. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, quando a Domo nasceu, falando um pouquinho aqui da minha carreira no mercado de planejamento financeiro, eu já estou há cerca mais ou menos de uns 5, 6 anos e caminhando para o sexto ano. E no começo da minha carreira, como planejador financeiro, eu tive muita dificuldade e muitos desafios para poder engajar os clientes, fidelizar os clientes, poder aumentar a minha base de clientes também, porque eu queria viver do planejamento financeiro. Então eu tive muitos desafios no começo da carreira, como a maioria dos planejadores tem. Então, a Domo nasceu de planejador para planejador. Então, nós somos um grupo de pessoas que focamos nas principais dores dos planejadores que sonharam em ingressar na carreira, porém estão enfrentando, na verdade, que talvez seja o seu caso, muitos desafios para fazer essa transição e viver dessa carreira, né, dessa profissão. Dentre os desafios, pontuamos aqui 5. Primeira coisa, um dos desafios que o planejador que está iniciando na carreira, ou que talvez esteja em transição, em crescimento, seria esses 5 pontos. O primeiro deles são os clientes dispersos. O que seria isso, Félix? Muitas das vezes, quando a gente está começando e a gente não tem uma plataforma profissional para nos ajudar, a gente utiliza muitas ferramentas, né? Às vezes são ferramentas que até o próprio planejador cria. Excel, PowerPoint, documentos de Word, arquivos em nuvem. E muitas das vezes a gente não usa todas as ferramentas em todos os atendimentos. Então, numa pastinha fica os Excels, na outra pasta fica o PowerPoint, na outra fica o documento de Word. Então, fica muita informação dispersa. E isso acaba atrapalhando o planejador. Um dos desafios atuais também é a falta de padrão no atendimento, né? Então a gente sabe que não ter um padrão acaba descredibilizando o planejador que está iniciando ali, querendo viver do planejamento financeiro, né? Um dos desafios também são os entregáveis manuais, né? O que isso significa? Muitas das vezes a gente compartilha documentos com o cliente que é muito manual, muito moroso, e aí o cliente tem dificuldade de engajar, o planejador já fica desesperado, fica trocando ferramenta ou tentando simplificar. E aí quando simplifica demais, pega um cliente que é mais exigente e quer uma coisa mais robusta, mais tecnológica, e aí o planejador que tem que formatar outro, e aí fica tudo muito manual. Essas informações acabam ficando descentralizadas e o planejador acaba esbarrando aí na dificuldade de escalar, porque ele fica com aquele medo. Se com 2 ou 3 clientes, ou um cliente que seja, eu já estou tendo essa dificuldade,
Imagine se eu tiver mais clientes. Então, esses são os desafios atuais dos planejadores que estão em carreira, que estão em formação ou já estão tentando dar os primeiros passos. Então, a Domo nasceu justamente para ser esse braço de apoio na carreira dos planejadores financeiros. Continuando aqui, e quais são os custos invisíveis disso? Quando o planejador ele começa a sua carreira sem uma plataforma como apoio para ele, uma plataforma que mais auxilia ele, que vai ajudar, primeira coisa, ele perde muito tempo administrativo. Então, primeiro, ao invés de ele focar ali nas análises, a gente sabe que o planejamento financeiro ele tem etapas a ser cumprida, então ele começa ali, você define a relação com o cliente, depois você faz a coleta desses dados, e na hora que chega na parte de você analisar, você perde muito tempo, porque é tudo muito manual, é tudo muito. Às vezes a gente utiliza ferramentas gratuitas que não dão o suporte que nós gostaríamos. E aí a análise que demoraria 30, 40, 50, uma hora, acaba demorando 2, 3, 4 horas para o planejador. Né? Falta de indicadores também, né? Porque se você pega uma planilha de Excel, ela vai te dar algumas informações, mas ela não vai gerar um indicador de fato. Você vai ter que fazer isso de maneira muito manual, né? E depois você tem que transformar essas informações em algo que o cliente vai entender. Então, os indicadores não ficam claros nem para o planejador e também não fica claro para o seu cliente. Uma outra coisa que acaba virando um custo invisível para o planejador é a baixa percepção de valor. Então, quando a gente apresenta algo para o cliente, como eu posso dizer, muito simples, muito amador, dependendo do preço que você está cobrando por esse planejamento financeiro, o cliente ele acaba achando assim, poxa, eu acho que eu estou pagando demais e estou tendo um serviço de baixa qualidade. Então o cliente não tem essa percepção de que o planejador de fato é um profissional, né? É a mesma coisa se você chegar num consultório médico e o médico te der uma receita que está manchada com café, ou o escritório dele está sujo, a roupa, né? Então tudo isso acaba diminuindo a percepção de valor. E aí cai no próximo problema aqui embaixo, que é a falta de recorrência, né? Então esse cliente que já está com ele, que acabou fechando, às vezes não está muito engajado pela percepção de valor e acaba não indicando outras pessoas, ou esse cliente, se você tem um contrato por tempo determinado com ele, por exemplo, um contrato de 3, 6 meses, ele acaba não renovando, porque ele não viu valor. E o planejador acaba tendo um crescimento limitado. Né? É por isso que muitos planejadores acabam desistindo da profissão, porque acham, não tem recorrência, eu não vou conseguir viver disso, eu não vou conseguir fidelizar cliente. Não, na verdade não é isso. Na verdade é que você, planejador, não tem uma ferramenta de fato que gere tudo isso que você precisa. Então a Domo nasceu justamente, a Domo FP nasceu justamente com esse propósito. Continuando aqui, e aí você me pergunta, para quem que é, Félix, a plataforma? Para quem que a Domo foi feita? A Domo, ela foi feita para planejadores financeiros em formação. Então é para você que ainda talvez esteja terminando a faculdade, ou esteja terminando uma pós-graduação, ou um curso de educador financeiro, consultor financeiro, enfim. Olha, Félix, eu ainda não me formei. Essa plataforma é para mim? É para você. Essa plataforma também é para aqueles planejadores que já se formaram e já estão no processo de transição de carreira. Né? Talvez você seja um planejador que tem um emprego principal e quer viver do planejamento financeiro. Então a Domo FP foi feito para você. Planejadores que já estão em crescimento, né? Que são aqueles planejadores que já têm clientes ativos, já realizam atendimentos, já tem ali a sua base, né? Mas ainda está utilizando muita ferramenta manual. E por fim, planejadores que já estão experientes aí no mercado, né? Que já atua já há algum tempo, já tem uma renda recorrente, já vive do planejamento. Então a Domo é desde o pequeno planejador até aquele planejador mais experiente. Então nós formatamos e estamos formatando a Domo FP justamente para isso, para atender todos os públicos, desde o que está começando até aquele que é mais experiente. Tá? Falando da plataforma, a plataforma em si, ela é o elo que vai conectar o planejador junto ao seu cliente. E o que isso vai gerar? O propósito da nossa plataforma, pessoal, é gerar uma conexão e um engajamento no processo de planejamento.
Porque muitas das vezes nós começamos o planejamento financeiro e o que acontece? À medida que a gente vai apresentando ferramentas que nós mesmos acabamos desenvolvendo para o cliente, parece que as ferramentas mais afastam o cliente do que nos aproximam. Não sei se você já teve essa percepção. Você mandou ali um exemplo, uma ficha de anamnese para o cliente preencher e ele não te retornou mais. Ou não quer fazer a entrega, quando a entrega é em cima da hora, então ainda não gerou aquela conexão. Então a Domo FP nasceu justamente para isso, para conectar vocês nesse processo. Né? Porque lembrando que o planejamento financeiro ele precisa do engajamento do cliente e da participação. Né? Então a gente é esse elo aí que une o planejador ao seu cliente. E como é que funciona a plataforma para o planejador financeiro? Isso aqui é só um resumo, tá, pessoal? Mas nós vamos gravar vídeos e tutoriais dentro da plataforma para você ver como é que ela funciona. Se de repente você quiser agendar uma demonstração, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas de maneira bem resumida, né, a gente vai ter aí a gravação dos tutoriais de como utilizar. Para o planejador, como é que funciona? Félix, eu fazendo a adesão da plataforma, o que eu vou ganhar? Primeiro, você vai ganhar a gestão de carteira do seu cliente. Então, você vai ter todos os seus clientes em um só lugar. Então, você não vai precisar ficar criando pastas no seu computador, pastas em nuvem, criando uma planilha para cada um PowerPoint para cada um documento de Word para cada um. Então, você vai ter uma gestão centralizada em um único lugar. Você vai ter também a gestão de mensalidades. Muitos planejadores financeiros têm dificuldade em fazer a cobrança dos seus clientes, porque tem vergonha, às vezes o cliente esqueceu de pagar ele, ou está meio enrolado e acabou não pagando. Isso aqui você vai resolver junto com a plataforma. Dentro da plataforma, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, nós temos aproximadamente 12 simuladores, 12 ferramentas que auxiliam o planejador a desenvolver cálculos complexos, simulações de aposentadoria, riscos e seguro, cálculo de reserva financeira, cálculos que já são atualizados descontando a inflação e dentre outras ferramentas que vão te ajudar. Tá? Nós vamos ter o tutorial gravado dessas ferramentas. Você também vai ter alguns testes de aplicação e atendimento. Então, dentro da plataforma, você não vai lidar só com as finanças do cliente. Você vai lidar também com a parte comportamental, com a parte de psicologia financeira. Então, você vai aplicar alguns testes e entender que cada cliente é um cliente. Cada cliente tem um perfil, um comportamento, cada cliente tem uma maneira de pensar sobre o dinheiro. Então, nós temos testes que vão te ajudar a entender a parte emocional e comportamental do cliente. Você vai ter também um painel para fazer a gestão das suas tarefas. Então, quantos planejadores já não deram uma tarefa para o seu cliente e acabou que chegou no dia da reunião e ele não conseguiu fazer a entrega? Então, você vai ter essa gestão de maneira centralizada em um só lugar, onde você vai cadastrar uma tarefa, vai enviar no e-mail do cliente. Essa mesma tarefa vai ficar gravada na plataforma. Quando ele realizar o login, ele já vai ver que ele tem uma tarefa para executar. Você também vai ter aqui a sua agenda do planejador, para você entender quais são os atendimentos que você tem naquela semana ou dentro daquele mês. Você também vai ter ferramentas para você fidelizar o cliente. Nós temos uma trilha dentro da plataforma chamada Trilha Mind. Nós vamos gravar um tutorial dela, que é uma trilha de 12 passos. É tipo um game que o seu cliente participa e ele vai avançando nessas 12 fases à medida que você avança ele. Então é uma ferramenta que foi pensada para, no mínimo, o seu cliente ficar com você de 6 a 12 meses. Isso já te traz uma segurança e uma recorrência, e fora outras ferramentas e facilidades que nós vamos mostrar no decorrer das gravações aqui para o nosso canal. Tá? Continuando aqui, beleza, Félix, e o que o meu cliente ganha com isso? O seu cliente, ele vai conseguir dentro da plataforma, nós temos a visão do planejador, que é como o planejador usa, e o cliente vai ter a versão do cliente. Então lá dentro ele vai ter a gestão de receitas e despesas, lá dentro ele vai ter uma gestão de metas e objetivos, onde ele vai poder monitorar, e você também, planejador, vai poder ver isso. O quanto falta para esse cliente alcançar esse objetivo, a gestão de aportes, né, onde você vai controlar ali o prazo que esse cliente vai realizar,
Então, às vezes o cliente tem um sonho de... Porque lembrando, a gente não trabalha só com finanças, a gente trabalha com sonhos dos nossos clientes. Então, você vai ajudar, através desse monitor de metas e objetivos, o seu cliente realizar sonhos e isso vai trazer uma percepção de valor. O cliente vai ter um painel de tarefas, como eu falei, todas as tarefas que o planejador passar vai ficar dentro da plataforma na visão do cliente. Você vai conseguir também fazer a gestão de aportes de investimentos, é um menu específico, onde o cliente vai monitorar ali todos os aportes que ele vem fazendo, ele vai registrar os saques que ele fez, tá? Você também vai ter, o seu cliente vai ter um monitor de dívidas. Félix, o que é isso? Nesse monitor de dívidas, você vai tirar todas as dívidas da cabeça do cliente, vai colocar dentro da plataforma, o que vai te ajudar a criar um plano de pagamento de dívidas e isso vai ficar visual para o seu cliente. E lá dentro do monitor de dívidas tem um monitor para você acompanhar quanto falta para ele quitar essa dívida, como foi feita a negociação, né? Nós temos duas trilhas, né, que é a trilha de psicologia financeira, a MIND, que eu acabei de falar no slide anterior, e nós temos uma trilha que ainda está em desenvolvimento, que é a trilha Alliance, que é uma trilha que foi pensada em casais e famílias, ela ainda está em desenvolvimento, e nós vamos lançar ela muito em breve, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez ela já esteja até lançada, tá? Mas no momento que eu estou gravando ela ainda está em desenvolvimento, e outras muitas mais funcionalidades que o seu cliente vai enxergar uma percepção de valor, certo? Deixa eu dar uma olhadinha como é que estamos aqui. Continuando, quais são os benefícios diretos para o planejador? Assim que você faz a adesão dos planos da Dom FP, você já ganha de cara 5 benefícios diretos. O primeiro dele, você vai ganhar processos padronizados, ou seja, você não vai precisar mais ficar desenvolvendo um monte de ferramenta, né, copiando e colando, editando, troca o nome do cliente, coloca o nome desse, e fora o risco que você tem às vezes de deixar um dado do cliente anterior no documento. Isso já aconteceu comigo, né, na minha época de início de carreira. Eu esqueci de trocar os dados do cliente, acabou ficando o nome lá exposto, e é bem constrangedor, né? Mas pode ser que aconteça, você elimina isso, você vai ganhar escalabilidade. Porque à medida que você tem um processo, um padrão de atendimento, o que isso vai te ajudar? Você consegue escalar, porque você já não vai mais perder tempo nesses trabalhos manuais e o tempo que você vai economizar, você consegue abrir vagas na sua agenda. E de quebra você ainda ganha redução de tarefas, né? Você vai ter também alguns documentos prontos. Então, exemplo, lá nos nossos simuladores, você consegue gerar um relatório em PDF, você consegue assinar de maneira digital esse documento e você já manda para o cliente esse documento pronto com alguns cliques. Então, são documentos que já vai estar pré-formatado, já com o seu nome, disponibilizado para o seu cliente. E, por fim, né, acabei de falar ali na parte de escalabilidade, você vai ganhar mais tempo para atender os seus clientes com mais tranquilidade, com mais ânimo, né? Você não vai ficar tão preocupado em terminar aquela reunião e ter que ficar desenvolvendo documentos manuais para poder entregar na próxima semana, certo? Benefícios estratégicos, você vai ter receita recorrente, né? Fidelização de cliente, né? Receita recorrente entra lá na trilha Might e nos testes também. Se você unir a trilha Might com a trilha Alliance, com os testes que nós temos dentro da plataforma, no mínimo você consegue ficar com esse cliente de 15 a 18 meses na sua base, prestando um bom serviço, de maneira saudável, extremamente profissional, e isso também vai te dar autoridade. Uma coisa é o planejador chegar numa reunião de maneira muito, como que eu posso dizer, de maneira muito, me fugiu a palavra agora, de uma maneira muito iniciante, digamos assim, muito, não é essa palavra, me fugiu, mas enfim. E outra coisa é o planejador chegar já profissional na reunião. Olha, eu vou compartilhar minha tela aqui para você ver a minha plataforma de planejamento, a plataforma que eu vou utilizar com você, né? E o cliente vai ver isso e vai ver que você é uma autoridade no assunto. Quando você começar a fazer as entregas, quando ele vê que você, de fato, tem um alto padrão de entrega, você vai ter as suas recomendações bem feitas e isso aqui vai ser um diferencial competitivo, né? Isso aqui acaba gerando essa percepção.
de valor para o seu cliente, né? Então não vai ser uma coisa improvisada. Pronto, essa é a palavra que eu queria usar. Uma coisa é o planejador chegar de maneira improvisada na reunião e no processo com o cliente ele ir improvisando todas as vezes. Eu já passei por isso. E outra coisa é você chegar já com uma autoridade, com uma plataforma que já mostra que você é um profissional diferenciado, certo? E aí você me pergunta o que muda na minha rotina, Félix? Tudo em um único lugar, visão completa e produtividade real. Isso aqui já gera uma percepção de valor tanto para você como para o seu cliente. Até na hora de você passar o preço para ele, você vai sentir mais segurança, né? Porque você não vai ficar mais preocupado em ter uma visão pulverizada dos seus clientes, né? Aqui tem uma coisa, aqui tem outra. Isso, se você ainda não colocar ali dentro da sua plataforma, se você não colocar um monte de pasta no seu computador e seu computador queimar, você perder aí os arquivos, perder informações, porque infelizmente você teve um problema técnico que pode acontecer com todo mundo. E o próximo aqui, o crescimento com escala, né? Potencial de dobrar sua base de cliente quando você tem uma automação. Então, o tempo que você economiza, ao invés de você atender 5, você pode atender 10 clientes. Então, você acaba potencializando essa base de clientes que você vai ter. Então, você começa pequeno e vai escalando ali de maneira saudável. E nós temos também um time de suporte que vai te acompanhar nisso, vai te passar as orientações e vai torcer para que você, torcer não, a gente tanto vai torcer como nós vamos trabalhar para que você alcance um potencial maior dos seus clientes e que você viva do planejamento financeiro. Os diferenciais da nossa plataforma, nós somos uma plataforma focada no relacionamento, na conexão e fidelização do cliente ao seu planejador. Então, todas as ferramentas que você vai usar dentro da Domo, ela vai unir você ao seu cliente. Então, tudo vai apontar para você. Nenhuma ferramenta vai jogar o seu cliente para longe de você. Nenhuma ferramenta vai trazer essa distância. Muito pelo contrário, elas vão estar todas conectadas para que você ganhe com isso e fidelize ainda mais o seu cliente. Tá? Se você me perguntar de planos, Félix, como é que funciona hoje? Hoje, pessoal, nós temos planos, tá? Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, nós estamos em campanha de pré-lançamento com condições especiais. Nós trabalhamos com 4 tipos de planos aqui na Domo. Nós temos ali o plano Start, que é para quem tem de 0 a 15 clientes. Nós temos o plano Growth, que é o crescimento para quem está de 16 a 30. Nós temos o plano Pro, que é de 31 a 60. E o Enterprise, que é para quem tem mais de 60 clientes ativos em sua base. No Start ali, por que a gente colocou de 0 a 15 clientes? Porque você não precisa ter clientes ativos para contratar a plataforma. Mas, Félix, vale a pena para mim? Lógico que vale. Se você começar a sua carreira já com uma plataforma, investindo, lembrando que hoje nós somos uma plataforma acessível, tá? A nossa plataforma ela foi criada para que o valor dos planos o planejador consiga pagar, mesmo que ele não tenha cliente. Então é um valor que não vai pesar no seu orçamento. Então o plano ele foi feito de acordo com o seu crescimento, né? Então você cresce e a gente cresce junto com você. Então nós temos esses 4 tipos de planos e nós atendemos diferentes tipos de perfil, independente do nível que você esteja hoje, de qual a caminhada que você está, de qual é a sua jornada. Nós estamos aqui com planejadores que estão começando o planejamento, nós temos planejadores que ainda não têm cliente na base, mas está usando a plataforma para treinar, para ficar mais experiente, para ganhar confiança no uso. E quando você já ir para o seu primeiro atendimento, você já vai estar muito mais seguro daquilo que você vai oferecer ao seu cliente com muito valor agregado com as ferramentas, tá? Os próximos passos, né? Na verdade, acho que eu inverti aqui. Os próximos passos, Félix, eu quero conhecer mais a Domo, quero participar aí de uma demonstração. Você pode chamar no nosso atendimento e agendar uma demonstração da plataforma. Logo em seguida, você já pode fazer adesão promocional, tá? Então, assim, no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos com adesão promocional de pré-lançamento. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas antes de você contratar, de se cadastrar, chama a gente no atendimento, porque nós fazemos, e a ideia é sempre fazer campanhas promocionais para que você usufrua de uma boa plataforma
que vai caber no seu bolso de maneira confortável e vai te deixar um planejador profissional, tá? E depois disso é só você usufruir da plataforma. Eu vou deixar aqui na tela o número do nosso atendimento, DDD 11 9 22 30 91 19. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, 22 30 91 19. Chama lá, agenda uma demonstração, que um dos nossos especialistas vai falar com você. Provavelmente seja até eu que vai fazer essa apresentação com você. E eu tenho certeza que a Domo chegou para ser um diferencial na sua vida, planejador financeiro. Um último ponto, Félix, o cliente final tem acesso à plataforma? Não. Aqui na nossa plataforma, o cliente só entra na plataforma se ele utilizar o código do planejador. Então, quando você faz a adesão, você recebe um código único e esse é a senha para o seu cliente poder fazer parte da plataforma. A nossa plataforma foi pensada somente para planejadores financeiros, para você ter essa segurança e esse suporte. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo inicial. Deixa eu colocar eu aqui na tela. Peraí. Foi. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, trazer um pouco de clareza de como que funciona a plataforma. Fique de olho, se inscreva aqui no nosso canal para que você receba em primeira mão as próximas atualizações, os tutoriais. E eu tenho certeza que a Domo FP chegou para transformar a vida do planejador financeiro. Então, fico por aqui e eu te espero no próximo vídeo.